Assim nos diz a palavra do nosso Deus, Efésios 4, de 1 a 6. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Vamos falar com o nosso Deus mais uma vez. Pai querido, santo e todo-poderoso, nós declaramos a nossa tristeza neste momento, Pai. Tristeza por não podermos nos reunir como igreja. Pai, nós lamentamos diante do Senhor o fato de que nós não podemos estar fisicamente juntos. Lamentamos diante do Senhor o fato de que não podemos nos abraçar, não podemos nos cumprimentar, não podemos trocar pessoalmente palavras de encorajamento mútuo e várias das ordens que o Senhor nos dá na tua palavra a respeito de uns aos outros, de encorajamento mútuo, de cuidado mútuo. Algumas dessas coisas nós estamos impedidos de fazer na sua inteireza, porque estamos distantes uns dos outros. E Pai, nós queremos lamentar isto diante do Senhor, não como quem reclama, mas como quem admite diante do Senhor, ó Deus, que não era para as coisas serem assim, não é este o melhor caminho seria a nossa unidade completa, e é isso que um dia o Senhor vai fazer. Um dia o Senhor vai nos unir de maneira absoluta e completa, com os nossos corpos ressuscitados, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Mas enquanto isso não acontece, ó Pai, por vezes nós passamos por momentos adversos, e estamos vivendo um desses momentos. Aprouve ao Senhor, nos teus planos eternos, determinar que neste ano de 2020 haveria essa pandemia. Aprove ao Senhor afastar as pessoas umas das outras. Aprove ao Senhor nos segurar nas nossas casas por mais tempo e fazer convivermos mais juntos como família. Aprove ao Senhor afastar o teu povo uns dos outros. Afastar o teu povo do local separado para a adoração, afastar o seu povo da comunhão da Santa Ceia. Pai, nós nos entristecemos por tudo isso, Pai. Mas nós pedimos que o Senhor nos mostre qual é a lição que o Senhor quer nos dar. O Senhor tem objetivos bons, perfeitos e agradáveis para essa pandemia naquilo que concerne aos teus filhos. O Senhor também tem objetivos de disciplina para o teu povo. E Pai, nós queremos aprender. Não queremos ser como filhos desobedientes, que mesmo depois de disciplinados continuam cometendo os mesmos erros. Mas queremos ser obedientes, queremos ouvir a tua voz, queremos entender o que o Senhor quer nos dizer por meio de tudo que está acontecendo. Então, ó Deus, ajuda-nos como igreja a entendermos de fato. Ajuda-nos como igreja a valorizarmos mais a nossa comunhão. Ajuda-nos como igreja a
sofrermos por não estarmos juntos e a ansiarmos o momento que o Senhor vai novamente nos reunir como povo de Deus em torno da mesa de Cristo para celebrarmos o sacrifício que Cristo fez pelos nossos pecados, que nos transformou em um corpo. Pai, ajuda-nos, Deus, ajuda-nos a termos os sentimentos corretos, ajuda-nos a termos os desejos corretos para o futuro, e ajuda-nos, ó Deus, a voltarmos diferentes não simplesmente porque ficamos afastados, mas diferentes porque enquanto afastados, o Teu Espírito agiu no nosso coração por meio da Tua palavra. Assim, ó Pai, fortalece a Tua igreja. Ainda que estejamos separados, Pai, fortalece-nos. Ainda que estejamos separados, ajuda-nos a usarmos os nossos dons para nos abençoarmos mutuamente. Dá-nos a graça de encontrarmos maneiras criativas de nos abençoarmos uns aos outros, ainda que estejamos fisicamente separados. Pai, abençoa-nos, Deus, nós precisamos do Senhor. Tu sabes, ó Deus, que o afastamento do corpo de Cristo faz com que muitas vezes haja um esfriamento da nossa vida contigo. Assim, ó Deus, toca o teu povo de maneira especial. Aqueles que têm participado dos trabalhos por meio dos seus eletrônicos, dos seus equipamentos, toca-lhes de maneira especial. Aqueles que não têm participado, ó Deus, seja por não conseguirem acessar, seja por não saberem, seja por não terem a tecnologia necessária, Pai, visita-os de maneira especial e faz com que a Tua igreja se importe com eles, se lembre deles e cuide deles. Ó Pai, abençoa-nos, Pai, cuida de nós e não permita que haja um esfriamento, mas que pelo contrário, que o Senhor nos dê mais motivação, mais empolgação, mais plenitude do Teu Espírito, para que quando voltarmos, voltemos como uma igreja ainda mais ativa, uma igreja ainda mais unida para a glória do Teu nome. Pai, abençoa-nos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus muda os nossos planos, não é? Este final de semana seria o final de semana no qual nós deveríamos estar no nosso acampamento. Depois de muitos anos, teríamos a oportunidade de, desde sexta à noite, estarmos juntos para momentos de comunhão, momentos de estudo da palavra do Senhor nosso Deus, aliás, desde quinta à noite, momentos de estudo da palavra do nosso Deus, momentos de intensa comunhão, de brincadeira, de podermos comer juntos, de termos grandes bênçãos juntos, e iríamos durante esse tempo estudar os dons espirituais. Na verdade, eu como pastor, eu estava muito empolgado com relação ao acampamento, porque eu via o acampamento como um momento realmente de divisor de águas, um momento no qual nós estudaríamos todos juntos a respeito de dons espirituais, e uma vez que todos soubessem o seu próprio dom, então nós reorganizaríamos a nossa igreja a partir dos dons espirituais de cada um dos irmãos. Mas aprove a Deus que as coisas não acontecessem dessa maneira. Aprove ao Senhor soberano que tudo faz segundo a sua vontade precisa, preciosa e santa. Aprove ao nosso Deus, ao invés de estarmos totalmente juntos num acampamento, estarmos totalmente, pelo menos do ponto de vista físico, separados, cada um na sua casa, cada um distante socialmente do outro. Certamente Deus também quer nos ensinar. Tanto Ele nos ensinaria por meio do acampamento,
quanto ele quer nos ensinar por meio da quarentena. E qual é uma das lições que nós podemos aprender por meio da quarentena? Meus irmãos, esse trecho da palavra do nosso Deus, a carta de Paulo aos Efésios, fala muito a respeito da unidade. Nós fomos criados para a unidade. Deus nos criou para estarmos juntos. Deus nos criou como seres sociais que precisam uns dos outros. Foi assim que Deus nos fez. Deus nos fez extrovertidos, ou seja, todos nós somos voltados para fora de nós e não para dentro de nós. Nós temos olhos que olham para fora. Nós temos boca que profere palavras para fora. Nós somos feitos para nos relacionar com as pessoas, para ouvir com os nossos ouvidos, para abençoar com as nossas bocas, para cuidar com as nossas mãos, para irmos ao encontro com os nossos pés. Nós fomos feitos por Deus, seres sociais. Mas o pecado estragou tudo. O pecado fez com que aquele primeiro casal, que foi feito totalmente unido, perfeito, tinha uma união linda e maravilhosa, o pecado fez com que eles se escondessem de Deus e se apartassem um do outro por meio de acusações. O pecado fez com que Caim matasse o seu próprio irmão Abel. O pecado fez com que Lameque matasse seus semelhantes, porque eles apenas o haviam pisado no seu pé. Esaú e Jacó brigaram e ficaram décadas separados por causa de uma rusga séria familiar. Os 10 irmãos de José o venderam para o Egito para se livrar do seu irmão preferido pelo seu pai. Judá se separa das demais tribos de Israel juntamente com Benjamim, e o povo de Deus é cortado e separado em 2. Os profetas anunciam a palavra de Deus, e eles anunciam que existia grandes injustiças sociais no meio do povo de Deus, que estava se separando entre aqueles que tinham poder e aqueles que não tinham, aqueles que tinham dinheiro e aqueles que não tinham. E assim o povo de Deus é tendente à separação desde a entrada do pecado no mundo. Paulo e Barnabé se separaram por causa de João Marcos. Judeus e gentios na época do Novo Testamento não conseguiam conviver na mesma igreja. Reparem, meus irmãos, que a maioria das cartas do Novo Testamento são escritas principalmente por causa do pecado, da falta de unidade. A falta de comunhão era uma constante nas igrejas neotestamentárias, que normalmente se dividiam entre aqueles que eram judeus e aqueles que eram o resto, aqueles que eram gentios. Paulo escreve a carta de Romanos tratando desse assunto. Paulo escreve a carta de Efésios tratando em grande parte desse assunto. Paulo escreve Filipenses tratando das divisões que havia entre eles. Os coríntios eram terrivelmente divididos a respeito de absolutamente todas as coisas. De forma, meus irmãos, que o grande problema da maior parte das igrejas, o problema que perpassa a Bíblia inteira nas igrejas e no povo de Deus do Antigo Testamento, é a falta de união, a falta de unidade. Mas nós não vemos isso apenas na palavra de Deus. Ao longo da história da igreja, nós encontramos a mesma realidade. A igreja que nasce una, ela de repente se divide em igreja do Oriente e igreja do Ocidente, ou seja, igreja ortodoxa e igreja católica. Então vem a reforma do século XVI, e Lutero tinha a intenção de reformar a própria igreja católica, mas eles não aceitam a reforma, eles não aceitam voltar para próximo da palavra de Deus, então a igreja se racha. E então no século XVI a igreja se esfacelou em vários grupos, não mais uma igreja apenas, mas diversas igrejas. E o esfacelamento continuou a partir do século XVII. De repente o luteranismo e o calvinismo já não convivem mais. De repente você tem os anabatistas aparecendo. De repente você tem diversos grupos, e hoje cada esquina tem uma igreja com um nome diferente, o que é um testemunho da nossa falta de unidade.
Meus irmãos, desde a entrada do pecado no mundo, a mesma tendência que aconteceu com Adão e Eva, é uma tendência perpetuada na história da igreja, mas também na história da tua família. Certamente você já teve experiências de falta de unidade familiar. Certamente você já teve experiências de brigas dentro de casa, desacordos, discussões, irmãos que brigam com irmãos, casais que não se entendem, filhos que não se dão com os seus pais, primos que entram em rota de colisão, amizades que se esfacelam. Famílias que, por vezes, vivem unidas debaixo do mesmo teto, apenas fisicamente, mas os corações totalmente separados uns dos outros. A taxa de divórcio na China aumentou muito depois que acabou o isolamento social, porque as famílias não se entendiam mais depois do hiperconvívio. Meus irmãos, qual é o remédio para essa tendência pecaminosa que existe em nós para a desunião? Meus irmãos, qual é o remédio para essa tendência que gerou um monstro estranho chamado desigrejamento? Pessoas que acham que é possível viver vida cristã sem viver em comunhão umas com as outras. Quer prova maior do absurdo que o pecado faz dentro de nós, da falta da unidade? Será que existe uma base racional e verdadeira para uma verdadeira união, meus irmãos? Na igreja, nas famílias, entre amigos, entre colegas de trabalho. Esse é o grande assunto de Efésios 4, versículos 1 a 6. Em Efésios 4, Paulo avança então agora para uma parte mais prática da sua carta. Não que a parte doutrinária, a parte mais teórica não fosse nada prática, existe muita prática nos capítulos 1 a 3, mas nos capítulos 4 a 6, Paulo então foca especialmente em como deve ser o modus operandi da igreja, como a igreja deve funcionar na prática. John Stott falou assim a respeito dessa divisão que Paulo faz entre na carta, na primeira parte, na primeira metade e na segunda metade. Agora, a partir do capítulo 4, o apóstolo avança para a nova sociedade, para os novos padrões nos quais essa sociedade deve andar. Ele se volta da exposição para a exortação, daquilo que Deus fez no indicativo, para aquilo que Deus faz por nós, ou em nós, aquilo que é a nossa parte no imperativo, da doutrina para o dever, da credenda para a agenda, da teologia intelectualizada para suas implicações terrestres, práticas e concretas no viver de todos os dias. E o primeiro assunto do apóstolo é a unidade. Notem que depois de tratar a respeito da salvação no capítulo 1, depois de orar por poder no capítulo 1, depois de tratar da nossa salvação no começo do capítulo 2, e de falar sobre a gênese, o início da igreja enquanto comunidade internacional, ainda no capítulo 2, depois de orar mais uma vez por poder de Deus e conhecimento do amor de Deus no capítulo 3, Paulo então vem para a primeira exortação prática para a igreja. Então ele diz assim nos versículos 1 a 3 de Efésios 4, rogo-vos, eu vos exorto, eu vos encorajo, eu vos animo, eu, Paulo, autoridade, aquele que foi chamado apóstolo para o bem da igreja de Cristo Jesus, aquele que foi fiel a Cristo Jesus a ponto de estar nesse exato momento preso por causa de Cristo, eu, o prisioneiro no Senhor, eu exorto, eu rogo que vocês andem de modo digno da vocação a que fostes chamados. Meus irmãos, essa é a ideia, essa é a ordem do apóstolo Paulo em todo esse texto, que nós sejamos dignos da vocação que nós recebemos. Meus irmãos, Deus nos vocacionou,
Deus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos eleitos e predestinados. Cristo verteu o seu sangue para nos redimir e nos remir. O Espírito Santo nos selou e nos marcou como propriedade de Deus. E agora existe uma maneira de agir que é digna de tudo isso. Uma maneira de agir que é compatível com todas as bênçãos espirituais que nós recebemos da parte de Deus. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, nos quais andamos outrora, éramos marionetes nas mãos do mundo, da carne e do diabo, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça nós somos salvos, e agora então nós temos um modo de vida. Essa mesma graça que nos salvou, agora nos habilita para vivermos de maneira diferente, para vivermos em unidade, para vivermos em união, para vivermos de maneira digna da vocação que nós recebemos. Fomos chamados de maneira eficaz. Essa é uma das doutrinas prezadas da reforma, a vocação eficaz. Deus, um belo dia, na sua história pessoal, o Senhor Jesus Cristo veio até você e te conquistou com a palavra do Evangelho, da boa nova de Cristo Jesus, morto na cruz pelos seus pecados. E a partir daquele dia você foi chamado de maneira total, de maneira eficaz, de maneira transformativa. Então agora o que Paulo está nos chamando para fazer é: viva aquilo que você já é. Viva de maneira prática aquilo que Cristo já conquistou para você. Cristo já fez absolutamente tudo. Então agora viva de modo digno da vocação que você recebeu. E aí então você pode e deveria perguntar: Paulo, qual que é esse modo digno? Ok, eu quero viver desse jeito. Eu quero não decepcionar o Deus que me predestinou e que me salvou, o Cristo que morreu por mim, o Espírito que habita em mim. Eu não quero decepcionar o meu Deus. Então como é que eu vivo de maneira compatível com tudo que eu recebi? Então o apóstolo Paulo te responde a partir do versículo 2. Primeiro, com toda a humildade. Com toda a humildade. Meus irmãos, as igrejas que mais tinham um problema de falta de união no Novo Testamento eram as igrejas mais orgulhosas. Os coríntios eram terrivelmente cheios de si, terrivelmente achando a si mesmos as pessoas mais sábias, os mais dotados de dons espirituais, os mais em relacionamento íntimo com o Senhor Deus. Eles se achavam os melhores crentes que existiam. Isso fazia com que eles fossem a igreja mais fragmentada do Novo Testamento. Eles se dividiam por tudo. Se dividiam na hora da ceia entre os que têm dinheiro e os que não têm. Se dividiam com relação a questões sexuais entre pessoas que achavam que deviam ser ascetas, nem um casal casado poderia ter relações sexuais, e outros que achavam que podiam ir a casas de prostituição. Eles se dividiam por causa dos líderes, alguns que diziam eu sou de Paulo, outros eu sou de Apolo, outros eu sou de Pedro, outros eu sou de Cristo. Eles se dividiam por causa de tudo, porque eles eram absolutamente orgulhosos. E meus irmãos, a grande raiz da nossa falta de unidade é de fato o nosso orgulho. Quando nós boicotamos algum trabalho da igreja, porque esse trabalho é feito por uma pessoa de quem nós não gostamos muito, o que é que está por trás desse boicote? Quando nós falamos mal de alguém, de um irmão nosso, o que é que está por trás desse falar mal, se não uma atitude, um senso de superioridade, um senso pecaminoso de superioridade e de orgulho? O que é que faz com que você e sua esposa, com que você e seu marido discutam
Não seria você achar que você está mais certo com relação àquele aspecto específico. O que é que faz com que irmãos briguem, se não um senso de que um quer ser superior ao outro em tudo? Meus irmãos, nós temos uma tendência terrível e nefasta e maligna para sermos orgulhosos. Gostamos de seguidores, gostamos de elogios, gostamos de tapinhas nas costas, gostamos de sermos apreciados pelas pessoas, gostamos que as pessoas nos achem sábios, nos achem especiais, nos achem fora de série. Meus irmãos, contrário a tudo isso, o apóstolo diz: quer saber a primeira característica de uma vida digna de Deus? Uma vida digna da vocação que vocês receberam, uma vida digna da salvação graciosa conquistada por Cristo? Toda humildade. A humildade era muito mal vista na época de Paulo, meus irmãos. Assim como está voltando a ser na nossa época pós-Nietzsche. A humildade era vista como uma característica dos fracos. O Império Romano desprezava a humildade. Os romanos valorizavam poder, valorizavam empáfia, valorizavam conhecimento, valorizavam superioridade. Mas o cristianismo veio absolutamente contra a cultura e disse: a verdadeira vida diante de Deus é uma vida de toda humildade. Meus irmãos, a vontade de Deus para as nossas vidas não é que nós falemos bem de nós mesmos, construamos um nome e uma reputação, deixemos um legado maravilhoso. A vontade de Deus para a minha e para a tua vida é que nós sejamos humildes, que nós tomemos propositadamente e voluntariamente atitude de servos, atitude de escravos. Deus quer que nós reflitamos a atitude de João Batista, que dizia: convém que ele cresça, quem tem que aparecer é o noivo. O que a noiva tem, o que a igreja tem é Cristo, que ele apareça, que ele cresça e que eu diminua. Meus irmãos, é essa atitude servil, essa atitude de humildade, é isso que Deus quer de nós. Deus não se interessa por grandes nomes, por fama, por grande poder. Meus irmãos, o símbolo maior do cristianismo é uma cruz. Não é outra coisa, mas uma cruz. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Filho de Deus encarnado, quando foi coroado com uma coroa de espinhos. Então, meus irmãos, se nós queremos ser dignos deste Deus, se nós queremos ser dignos desta vocação que recebemos, precisamos ter toda humildade. Temos que lutar contra a nossa tendência pecaminosa natural de autopromoção. Temos que lutar contra a nossa tendência natural do pecado, de querermos que as pessoas nos olhem, nos reparem, nos deem alguma coisa especial. E temos que vestir a capa da humildade. A segunda coisa que Paulo diz que é uma característica prática, digna da vocação. Você quer ser digno da sua salvação, você quer honrar aquilo que Deus fez por você, então, além de toda a humildade, tenha também mansidão. Mansidão. Meus irmãos, o mundo não é dos fortes. Nós cantamos isso: não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor. Mas na prática, meus irmãos, tantas vezes nós achamos que nós vamos nos estabelecer sim por meio da força, por meio de uma atitude dura, uma atitude forte, uma atitude de mostrar que nós não abaixamos a cabeça para ninguém, mas nós somos pessoas fortes. Meus irmãos, Deus quer de nós o contrário disso. Deus nos chama para sermos
mansos. Palavra que também pode ser traduzida como gentileza, meiguice. Deus nos chama para sermos meigos. Jesus era alguém meigo. Essa palavra era a palavra usada para animais domesticados. Existia de um lado um animal chucro, selvagem, mas então aquele animal era quebrado na sua selvageria e se tornava um animal manso. Deus nos chama para sermos mansos, não necessariamente fracos, não fracos, mas mansos, gentis, meigos. Como Stott diz, a mansidão não é sinônimo de fraqueza, pelo contrário, é a suavidade dos fortes, cuja força está sob controle. Brilhante essa definição. É a suavidade dos fortes, cuja força está sob controle. Meus irmãos, foi o próprio Senhor, nosso Jesus Cristo, quem disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Mansidão, meus irmãos, é o retrato que nós vemos do Senhor Jesus Cristo sendo cuspido, sendo maltratado, sendo ultrajado e não revidando com ultraje. É o retrato de Jesus Cristo que poderia ter convocado legiões de anjos para salvá-lo, mas ele se deixa humilhar mansamente. Temos que aprender com o nosso Senhor Jesus. O que não significa que nunca devemos ter palavras sérias, nunca devemos exortar uns aos outros com seriedade. Jesus Cristo fazia isso. Quando necessário, o Senhor Jesus Cristo mostrava até mesmo a sua ira santa. Nós temos que aprender com o Senhor Jesus. Nunca perder o controle, mas sermos mansos. Terceira característica prática que Paulo fala, que é uma característica de alguém que é digno da vocação que recebeu, é a longanimidade. Longanimidade. Eu gosto sempre de falar essa palavra desse jeito. Eu gosto de falar essa palavra desse jeito porque pessoas menos pacientes ficam irritadas quando eu falo assim. Longanimidade. Se você ficou um pouco irritado, então saiba que você não é longânimo. Esse é um bom teste prático para você ver se você é uma pessoa impaciente, uma pessoa que quer tudo para ontem, uma pessoa ansiosa, uma pessoa que quer as coisas já, uma pessoa que gosta das coisas do seu jeito e cujo pavio é curto e logo se explode, logo se acende, logo queima, logo acontece a explosão. Meus irmãos, nós somos chamados para ser pacientes. Nós somos chamados, queridos, para termos clemência uns pelos outros. Nós somos chamados para olharmos uns para os outros, não a partir de um ponto de vista superior, mas a partir do ponto de vista de pecadores que estão no mesmo pó, pecadores carentes da mesma graça, e pecadores então que por isso mesmo entendem uns aos outros, cuidam uns dos outros e são pacientes uns com os outros. Como nós podemos perder a paciência uns com os outros, quando nós já fizemos tanto contra o nosso Deus, e Ele já nos mostrou tanta paciência. Imaginem quanto do pavio de Deus nós já gastamos, meus irmãos. E Ele continua a nos amar, Ele continua a nos cuidar, Ele continua a fazer de tudo por nós. Longanimidade, paciência, é essa terceira característica que nós somos chamados a demonstrar. Notem que existe uma relação lógica entre essas características. A humildade nos ajuda a sermos mais mansos.
A humildade nos ajuda a nós não nos acharmos no direito de perder a paciência a qualquer hora. A humildade nos ajuda, juntamente com a mansidão, a sermos pacientes. E Paulo então vai para a quarta característica, ele diz: suportando-vos uns aos outros em amor. Paulo, como é que eu vivo de maneira digna da vocação que eu recebi? Então Paulo responde: suporte os seus irmãos em amor. Sabem que as primeiras vezes que eu vi esse texto e ouvi a explicação de que esse suportar era você entrar debaixo da pessoa e então servir de suporte para o seu irmão, para que o seu irmão subisse em cima de você e chegasse mais longe, eu achei lindo. Eu achei linda a explicação. Até que eu fui estudar o texto de verdade e vi que não tem nada disso. Essa é uma explicação espiritualizada. Essa é uma explicação que não mostra a vida como ela é. E uma das belezas da Bíblia é que a Bíblia é muito realista. A Bíblia é muito verdadeira. Então, o que esse texto está dizendo, meus irmãos, é que haverá horas em que vai ser difícil para as pessoas que convivem comigo, haverá horas que vai ser difícil que elas me aguentem. E haverá horas em que vai ser difícil para as pessoas que convivem com você, vai ser muito difícil que essas pessoas te aguentem. Vai implicar numa paciência enorme. Sabe por quê, meus irmãos? Porque todos nós falhamos uns com os outros. Todos nós, por vezes, não mantemos as nossas promessas como deveríamos. Todos nós, por vezes, não amamos como deveríamos e, por vezes, colocamos a nós mesmos na frente do outro. Todos nós, por vezes, falhamos de maneira que nós não deveríamos ter falhado nos nossos relacionamentos. E por isso mesmo é que será necessário que nós tenhamos essa disposição de suportarmos uns aos outros e o fazermos em amor. Aliás, queridos, um casamento só funciona, um casamento só se torna um relacionamento gostoso e legal, e é possível ter um casamento gostoso e legal, eu vivo em um assim, mas esse casamento só será possível se os dois tiverem a disposição de suportarem-se mutuamente, porque haverá dias, meus irmãos, haverá dias que o amor não vai ser aquele amor romântico, o amor não vai ser aquele amor quente, o amor não vai ser aquele amor cheio de coisas boas, mas haverá dias em que nós deixaremos sair o pior de nós, e o cônjuge terá que nos suportar em amor. E assim é também na igreja de Cristo Jesus. Meus irmãos, nós somos falhos, nós temos defeitos. Alguns dos nossos defeitos, nós temos uma dificuldade enorme de nos livrarmos deles, porque eles são defeitos estruturais da nossa personalidade, e vai implicar num processo de caminhada com Cristo, até que nós sejamos completamente transformados. Então, meus irmãos, nós precisamos nos aguentar, nós precisamos nos suportar e fazê-lo em nome do amor. Fazê-lo por causa do amor. A sua personalidade faz com que existam algumas pessoas que é muito difícil para você aguentar. Nós todos somos assim. Nós todos somos assim. Nós temos uma personalidade X que entra em rota de colisão natural com a personalidade Y. Isso acontece demais na igreja. E será necessário que vocês, dessas personalidades antagônicas, aprendam a se suportar em amor. Na igreja de Cristo não pode haver pessoas que não se conversam. Na igreja de Cristo não pode haver concorrência. Na igreja de Cristo não pode haver relacionamentos fraturados. Na igreja de Cristo não pode haver pessoas que mudam da calçada quando vem a outra, ou não entram no banheiro se o outro estiver lá. Meus irmãos, na igreja de Cristo Jesus, nós precisamos ser humildes,
mansos, longânimos e ter essa atitude de suportarmos-nos uns aos outros em amor. Não é apenas aguentar. Não, eu não estou xingando, então eu estou suportando. Não, meus irmãos. É suportar em amor. É fazer o bem, até mesmo para quem está te fazendo o mal. Porque assim nós reproduzimos o caráter daquele que deu a sua vida por nós. E finalmente, o último aspecto prático que o apóstolo nos apresenta aqui de uma vida que é compatível com a nossa salvação, uma vida digna da nossa vocação. O apóstolo diz: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Meus irmãos, a unidade que nós temos entre nós não é uma unidade natural. As unidades naturais, elas acontecem em torno de um interesse comum. Então as pessoas têm um interesse por um time de futebol, pelo Palmeiras. Então eles se juntam em torno do Palmeiras e criam a torcida Mancha Verde. As pessoas têm um interesse comum em torno de vôlei. Então eles juntam uma equipe, um grupo que gosta de vôlei e criam um grupo de WhatsApp, conversam e trocam figurinhas a respeito desse assunto. Pessoas têm um interesse em culinária. Então eles se ajuntam e participam e começam a conversar sobre isso. Um interesse por uma mesma profissão. Meus irmãos, as unidades mundanas, elas têm um interesse comum e, na verdade, elas são egoístas. Eu só estou nessa unidade porque ela me dá alguma coisa que eu gosto. Na igreja é diferente, meus irmãos. Na igreja é diferente. Na igreja, a unidade que existe é uma unidade do Espírito. Então, na igreja de Cristo Jesus, ricos e pobres se unem. E um pobre pode ensinar um rico coisas que o rico não fazia ideia. Na igreja de Cristo Jesus, um iletrado pode abençoar a vida de um doutor em alguma área. Na igreja de Cristo Jesus, homens e mulheres convivem e se abençoam mutuamente, ainda que mantendo as divergências e as distinções que Deus mesmo colocou entre os sexos. Na igreja de Cristo Jesus, a unidade que existe é uma unidade em torno do corpo de Cristo Jesus, é uma unidade sobrenatural, feita pelo Santo Espírito de Deus. O nosso interesse em comum não é nem o meu interesse, nem o seu interesse, mas é o interesse da causa de Cristo Jesus. O nosso interesse comum é: qual é a vontade de Jesus a respeito disso? O que Jesus pensa sobre isso? Então, por vezes eu nego a minha vontade, por vezes você nega a sua vontade, a fim de juntos nós chegarmos em qual é a vontade de Cristo para as nossas vidas. É fácil? Não. É claro que não é fácil. É por isso que Paulo fala: esforçando-vos. Bota força aí. Faz força. Faça grande força. Agora, faça isso com diligência. Faça isso sem cansar, sem esmorecer, sem desistir, sem mudar no seu compromisso de buscar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esforça-te diligentemente, a fim de que a unidade do corpo seja preservada, a fim de que a paz, a shalom de Deus, habite no corpo de Cristo Jesus. É assim que nós vivemos, meus irmãos, de maneira digna da nossa vocação. Foi para isso que o nosso Deus nos salvou. Nos versículos 4 a 6, Paulo então fundamenta tudo isso. É claro que a parte mais teológica da carta ficou nos primeiros 3 capítulos, mas isso não quer dizer que Paulo de vez em quando não volte para a teologia, e é exatamente isso que ele faz aqui. Versículos 4 a 6, ele diz assim: há somente um corpo. A despeito da multiplicidade de placas
e dos nomes, algumas vezes esdrúxulos, de denominações que existem. Há somente um corpo de Cristo. Cristo não foi dividido, meus irmãos. A igreja é um só corpo. Esteja ela na África, na Europa, nos Estados Unidos ou no Brasil, a igreja é um só corpo. Seja ela presbiteriana, batista, Assembleia de Deus, ou tenha ela um nome esquisito, a igreja é um só corpo. Se for uma igreja séria, que ama a palavra de Deus e crê somente no Evangelho de Cristo Jesus como meio de salvação, se ela tem as marcas de uma igreja, ainda que com certos defeitos, é a mesma igreja que nós. Há somente um corpo. Paulo diz também que há somente um Espírito. Meus irmãos, o Espírito Santo que atua na Assembleia é o mesmo Espírito Santo que atua na Presbiteriana. Meus irmãos, o Espírito Santo que atua num crente que tem uma personalidade mais reclusa é o mesmo Espírito Santo que atua num crente que é altamente extrovertido. O Espírito Santo que habita nos velhos é o mesmo Espírito Santo que habita nos jovens. Nós somos um, porque servimos a um e o mesmo Espírito Santo, somos habitados por um e o mesmo Espírito. Paulo diz que nós também fomos chamados numa só esperança da nossa vocação. Meus irmãos, todos nós estamos esperando a mesma coisa. É difícil um relacionamento dar certo quando existem esperanças distintas. Imaginem um casal onde um quer ir para um lugar, o outro quer ir para o outro, um quer ter 10 filhos, o outro quer ter apenas um só, um quer um objetivo, o outro espera outra coisa radicalmente diferente. Como é que haverá unidade? Mas, irmãos, na Igreja de Cristo é possível haver unidade quando nós entendermos que nós temos uma mesma esperança. O problema é que nós normalmente temos esperanças distintas. Nós normalmente esperamos coisas para nós mesmos, quando na verdade a nossa esperança deveria ser uma e a mesma, a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo e o dia em que com Ele nós vamos habitar para sempre. Paulo então agora, ele tinha focado no Espírito, agora ele foca em Jesus, ele diz a um só Senhor, a um só Jesus. Não existem diferentes Jesuses, há um só Senhor. O mesmo Senhor, meus irmãos, que falou a respeito do cuidado com os pobres, que algumas igrejas enfatizam, é o mesmo Senhor que falou a respeito da exclusividade da fé como meio de salvação, que outras igrejas enfatizam. Há um só Senhor, meus irmãos, e é nele que nós devemos nos unir, não com uma parcela dele, mas com o Cristo completo, com o Senhor Jesus inteiro, com todas as suas ênfases, com as suas devidas importâncias. Nesse Senhor há uma só fé e um só batismo. Meus irmãos, o mesmo batismo que nós recebemos é o batismo que os nossos irmãos que são batizados por imersão recebem. Há um só batismo na Igreja de Cristo Jesus, ainda que ele seja administrado de maneiras diferentes. É um e o mesmo batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paulo que já falou da nossa unidade baseada e fundamentada no Espírito, da nossa unidade fundamentada no Senhor Jesus, ele agora fala no versículo 6 da nossa unidade baseada em Deus Pai. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, ele governa a todos, ele age por meio de todos, ele usa a todos, e ele está em
todos. Meu irmão, minha irmã, que direito você tem de desprezar um irmão seu por qualquer motivo, se esse irmão seu é alguém em quem Deus age? Que direito você tem de não ter relacionamento com alguém, se Deus o Pai está nessa pessoa? Meus irmãos, há somente um corpo, um Espírito, um Cristo e um Deus. Eles são três e eles são um. E nós somos chamados para, no meio da nossa multiplicidade, múltiplas personalidades, múltiplos jeitos de viver, múltiplas histórias de vida nós temos, mas ainda assim somos chamados para viver como uma igreja una, uma igreja que vive a unidade que Deus nos dá. Você tem colaborado para essa unidade? Você tem vivido essa unidade? Como é que você tem sido com relação aos teus sentimentos? O que caracteriza você é o orgulho ou a humildade? Deus te chama para ser humilde. O que caracteriza você é a mansidão ou uma atitude de ser o dono do mundo? Deus te caracteriza para ser como Cristo, manso e humilde de coração, e você vai achar descanso para a sua alma. O que caracteriza você é um ânimo longo, uma disposição de suportar a adversidade com a cabeça no lugar, com os sentimentos no lugar, ou um pavio curto, uma explosão rápida. E quanto ao suporte mútuo em amor, você suporta as pessoas? Meus irmãos, existem pessoas que, por mais tranquilas que sejam, quando o assunto é servir de suporte para outra pessoa, não faz. A pessoa dá um jeito de fugir da situação, a pessoa dá um jeito de sair, a pessoa não suporta o irmão. Meus irmãos, nós somos chamados para nos aguentarmos mutuamente. Ainda que haja alguém que nos dá nos nervos, para falar um português mais chão, nós somos chamados a suportar esse irmão com amor. É isso que é ser igreja. É isso que é ser igreja. E você e eu devemos fazer isso com esforço, diligentemente, para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Você que está em casa, como é que você tem se saído na unidade familiar? Como é que tem sido esses dias o relacionamento seu marido com a sua esposa, seu esposa com o seu marido? Vocês, irmãos, como é que vocês têm se tratado com esse convívio maior? Vocês, filhos e pais, como é que tem sido o relacionamento? Ainda tem existido todas essas características? Meus irmãos, verdadeira unidade só acontece se acontecer em Cristo Jesus. E é isso que Cristo está chamando a sua família hoje, nessa noite. Que vocês se reúnam em Cristo, que vocês se encontrem em Cristo, que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo sejam a cola que une a família de vocês. Mas nós somos desafiados como igreja também nessa noite. Nós somos desafiados a sermos uma igreja una, uma igreja na qual existe verdadeira comunhão e verdadeiro amor fraterno. Como é que nós demonstramos isso de maneira prática? Eu elenquei algumas atitudes práticas aqui que podem ajudar você a demonstrar e viver essa unidade do Espírito. Não espere ter um desejo louco de fazer essas coisas, você não terá. Porque por causa do pecado você é egoísta.
A tua natureza corrupta é de egoísmo e não de altruísmo. Então force-se a fazer isso. Esforça-te diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Como é que você pode fazer isso? Nesta semana, ligue para alguém. Ligue para um irmão seu. De preferência, não escolha aquele irmão com quem você tem um relacionamento maravilhoso. Escolha aquele irmão que você não conhece muito bem, ou aquele irmão com quem você tem uma história talvez não tão boa, ou aquele irmão que já houve rusgas entre vocês, ou aquele irmão que vocês nunca conversaram porque nenhum tem interesse no outro mesmo. Escolha esse irmão, essa irmã, e ligue essa semana. Vá contra o teu coração pecaminoso e esforça-te por promover a unidade do Espírito no vínculo da paz, com humildade, com mansidão, com longanimidade. Coloquemos essas coisas na prática. E quando pudermos nos encontrar, visitemo-nos uns aos outros, irmãos. Vamos gastar mais tempo na casa uns dos outros. Não deixemos para nos encontrar apenas na igreja. Vamos jogar conversa, não fora, mas jogar conversa boa a respeito das coisas de Deus uns com os outros, meus irmãos. Gastemos tempo uns com os outros, aprofundando a nossa unidade. Visitemo-nos uns aos outros, quando possível. Ore por telefone. Ligue para alguém essa semana e descubra como é que você pode orar por essa pessoa. Descubra alguma questão específica que possa ser motivo de oração. Existem irmãos nossos que têm passado certamente por situações difíceis. Outros irmãos que têm bênçãos para compartilhar. E nós devemos orar uns pelos outros e uns com os outros. E meu irmão, quando nós voltarmos a nos encontrar, se algum dia alguém aqui no salão da nossa igreja ou aqui na nave do templo, se alguém chegar para você e disser, olha, eu queria que você orasse por mim, por favor, não diga apenas, eu vou orar por você, mas ore. Pare tudo e ore ali, onde você estiver. No começo você vai se sentir estranho, mas meus irmãos, que lindo vai ser quando a nossa igreja for conhecida por causa disso. Olha, você fala a respeito da pessoa para oração e todo mundo ora. Na hora ali com você, onde a pessoa está, a pessoa ora contigo. Meus irmãos, é assim que nós somos chamados para ser. Não fale que você vai orar, até porque na maioria das vezes você esquece. Ore ali no momento. Anote no celular o que aquela pessoa compartilhou com você para você orar durante a semana. E depois pergunte, como é que está aquela situação que você conversou comigo? Pergunte para os seus irmãos, como é que eu posso orar por você essa semana? E na semana seguinte pergunte, e aí, como é que foi? Aquela questão, eu orei algumas vezes por você essa semana, isso se você tiver orado de verdade. Coloque lá o despertador do celular para te lembrar de orar pelo teu irmão. E pergunte depois como é que está. Não fique ansioso para falar de você mesmo numa conversa. Meus irmãos, nós temos essa péssima tendência pecaminosa de sermos autocentrados. Nós amamos falar sobre nós mesmos, sobre as nossas conquistas, sobre as nossas coisas. Eu amo falar sobre mim mesmo. Meus irmãos, mas isso é pecado. O autoelogio é pecado. Então, meus irmãos, converse com os teus irmãos, interesse-se realmente pela pessoa. Interesse-se de fato pelo outro. Então, quando o outro te contar alguma coisa, procure formas práticas nas quais você pode ajudar. Quem sabe uma dica? Alguma dica. Hoje, por exemplo, eu fui fazer um pão de queijo lá em casa. Ficou lindo, meus irmãos, ficou lindo. A hora que eu tirei da forma estava bonito, lindo, lindo, lindo. A hora que eu desenformei o pão de queijo, ele virou uma mochibinha assim, parecia uma bexiga vazia. Então, meus irmãos, nós podemos trocar dicas. Vamos nos abençoar. A minha esposa é uma exímia cozinheira, eu não, eu preciso de dicas. Então, meus irmãos, vamos nos abençoar uns aos outros com dicas. Vamos nos abençoar uns aos outros com recomendações. Você leu um bom livro?
Você assistiu uma boa série cristã de preferência? Você tem feito alguma coisa interessante? Converse, compartilhe com os teus irmãos. Se um irmão teu te disser que está passando por uma situação difícil financeira, meus irmãos, nós precisamos aprender a colocar a mão no bolso uns pelos outros. Nós precisamos aprender a não sermos miseráveis com as necessidades do outro. Precisamos aprender, meus irmãos, a nos abençoarmos mutuamente com bênçãos materiais quando alguém estiver em necessidade. Precisamos aprender a receber e a dar. Nós somos ruins tanto para receber quanto para dar. Nós não somos verdadeiros uns com os outros. Tantas vezes nós escondemos o que verdadeiramente está acontecendo. Meus irmãos, sejamos sinceros, nós somos irmãos. Nós temos uma mesma esperança, um mesmo Pai, um mesmo Cristo, um mesmo Espírito. Preservemos a unidade do Espírito no vínculo da paz. Se alguém está precisando ir a algum lugar, se você puder ser companhia, vá junto. Conversou aqui no domingo, conversou pelo WhatsApp, conversou pelo telefone, e aquela pessoa tem um lugar complicado no qual ela tem que ir, e não tem alguém para ir junto, vá. Meus irmãos, usemos a nossa criatividade para nos abençoarmos de maneira prática. Essa é a vontade de Deus. Cristo Jesus orou pela nossa unidade. Pai, para que eles sejam um. Para que eles sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, sejam eles em nós. Para que o mundo saiba que tu me enviaste. Essa é a melhor evangelização que a gente pode fazer, meus irmãos. É nos amarmos verdadeiramente uns aos outros. Que assim o nosso Deus nos abençoe e nos dê graça e faça de nós uma igreja linda assim, para a glória de Deus.